Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar hoje sobre os períodos da filosofia, tá? Então vamos lá. A filosofia ela se divide em filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Como eu falei na aula passada, a filosofia se divide nessas épocas, nesses tempos, porque cada tempo tinha um processo que a população, que o mundo estava passando, por cada fase. Por isso que a filosofia se dividiu nessas fases, certo? A filosofia antiga, foi o começo de tudo, né? Foi a visão que Sócrates teve de tudo, né? Que as pessoas não podiam andar só pensando nos mitos, elas tinham que ter uma visão geral das coisas, o porquê das coisas. Então essa filosofia ela se dividiu em pré-socrático, filosofia clássica, né? E o período pós-socrático. Sócrates foi de 469 a 399 AC antes de Cristo e é tradicionalmente considerado da história da filosofia grega. Foi Sócrates, tá certo? A sua filosofia era desenvolvida mediante diálogos críticos com os interlocutores. O Sócrates ele é bem decidido e bem integrado no pensamento dele, ele não voltava atrás, ele tinha aquele pensamento e ele tinha uma visão muito bem formada de tudo que ele achava e que ele pensava. A filosofia medieval, ela vai da patrística, escolástica e do renascimento. Essa filosofia medieval foi muito interessante porque ela aconteceu na queda do Império Romano no século V ao século XV, tá? Então já vemos aí do século V ao século XV já o nascimento de Jesus Cristo, né? Que começou o cristianismo. Foi bem forte nessa filosofia medieval. As guerras, a fome e as grandes epidemias aconteciam sempre nessa época da filosofia medieval. O cristianismo se propagava em diversos povos, ou seja, quanto mais cristãos eles matavam, naquela época, mais pessoas se tornavam cristãs. Então, essa época foi a época de propagação do cristianismo, de crenças e de superstições. Como também o cristianismo crescia, as crenças e as superstições cresciam junto com o cristianismo, certo? A filosofia clássica sobrevive confinada nos mosteiros religiosos. Então, os mosteiros religiosos, lá existia a filosofia clássica, ela ficava lá escondidinha dentro desses mosteiros. A filosofia medieval continua com a patrística, que foi no período do século I até o século VII. A criação de Deus do mundo, essa parte de Deus, de pecado original, foi tudo bem colocado nessa época da filosofia, tá? A encarnação e morte de Deus, o juízo final, a ressurreição, toda a mensagem que Jesus deixou nessa época da filosofia, ela ficou muito marcante dentro da filosofia patrística, tá? A origem do mal, já que tudo foi criado por Deus. Então ficou bem visível, bem impetrada essa parte dentro da filosofia patrística medieval, tá? Os filósofos que se destacaram nessa filosofia patrística medieval foram o Santo Irineu, Teluriano, Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório Naziano, Basílio Magno e Gregório de Nissa. Foram alguns filósofos, né, que se destacaram nessa época do período medieval patrístico, tá? O grande destaque dessa época da filosofia medieval patrística foi o nosso querido, né, Santo Agostinho, o inteligentíssimo, uma pessoa bem dedicada, inteligente, dedicada à vida santa, e ele realmente se destacou como um filósofo, como uma pessoa que buscava realmente a melhoria das pessoas através do pensamento filosófico. Filosofia medieval escolástica veio do período oitavo ao período do século XIII ao século XIV depois de Cristo, né? Então a questão da razão e da fé, da filosofia e da teologia. Estava começando a andar a filosofia nessa época de filosofia do período medieval, a filosofia e a religião, ela andou sempre junta, tá? As investigações científicas e filosóficas não podiam contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica.
A época católica, a Igreja Católica, ela estava muito vista nessa época, certo? A prova da existência de Deus, a imortalidade da alma, ou seja, a prova racional da existência do Criador e o espírito imortal estava muito forte na vida dessas pessoas, tá? Essa época de Jesus, essa época do cristianismo ter crescido, foi tudo dentro da filosofia medieval, ok? Os filósofos dessa época foram Boaventura, Alberto Magno, Nicolau de Cusa, Santo Anselmo e Pedro Abelardo, tá certo? Então sempre tem, né, alguns santos, Santo Agostinho, algumas pessoas realmente assim que viviam realmente para a igreja, que viviam realmente para Cristo, se dedicavam. Essas pessoas sempre sobressaíram nas épocas filosóficas. E o nosso destaque da época filosofia medieval escolástica é o nosso São Tomás de Aquino, tá? Vocês podem ver que a filosofia, ela na área religiosa, ela se destacou bastante nessa época pós-Cristo. Ela foi muito bem impetrada nessa época. E vinha a filosofia medieval do Renascimento. Filosofia medieval do Renascimento foi no período da Idade Média e do Iluminismo, os pensamentos iluministas, do século XV ao século XVI. Retornou-se assim à fonte do saber, a antiguidade greco-romana, despojada dos acréscimos teológicos medievais, e adaptaram-se seus ensinamentos à nova época. Studia Humanitatis, ou Humanidades, a vida familiar e o uso judicioso da riqueza, tá? Então, essa época é a época do Renascimento, a época dos acréscimos teológicos, tá? Os filósofos que se destacaram nessa época foi Nicolau de Cursa, Bernardino Telésio, né, Tomás da Campanella e tantos outros filósofos que se destacaram nessa época, tá? Francis Bacon também super conhecido. E vamos lá. Época do Renascimento é a época do racionalismo, que privilegia as verdades da razão. Gente, essa época já dizia Renascimento, as pessoas elas renasciam com novas ideias, com novos pensamentos, tá? Aquela amplitude que Sócrates deu agora estava muito mais aberta na parte religiosa, né? Ela estava aberta para a parte política, para a parte clínica, né? A filosofia ela é vida. A filosofia está dentro de todas as matérias, a filosofia está dentro de todas as conversas. A filosofia é realmente o estudo do saber, tá? Então, o racionalismo, ele veio e privilegia essas verdades da razão, o pensamento racional, certo? E o empirismo? O empirismo se destaca a validade do puramente factício, isto é, as impressões sensíveis com ponto de partida do conhecimento, tá? Então, essa época também veio o empirismo, o pensamento empírico, conhecimento empírico. As pessoas elas aprendiam as coisas de forma empírica, né? Às vezes, muitas vezes, sem saber, sabia a forma e não sabia a técnica das coisas. Então, foi tudo pensamento empírico, tá? Então, as pessoas que se destacaram dos filósofos do racionalismo é o Descartes, né? Pascal, né? E tantos outros. E no empirismo, o Francis Bacon, o Hobbes, Locke, né? Que foram grandes pensadores. A gente sempre vê os nomes deles aí. Gente, eu tô com ventilador no meu rosto, não tô conseguindo abrir os olhos por isso, tá? Tá muito quente hoje, muito quente. Eu passei o dia inteiro com enxaqueca e eu tô aqui agora dando aula pra vocês. E eu tomei alguns remédios para enxaqueca. E sempre quando chega a hora da aula, né, eu sempre falo para vocês, meus alunos, né, na sala de aula, gente, quem assistiu minha aula viu como eu tava com os olhos fechados, com cara de que tava muito cansada, né? Mas é porque tá muito quente também. Hoje foi um dia de muita enxaqueca, desde da parte da manhã que eu tô com muita enxaqueca. E eu consegui diminuir a enxaqueca agora para poder falar essa aula para vocês, ok?
A filosofia moderna, a filosofia do século XVIII, certo? O iluminismo, o nome já diz, pensamento iluminista, novas ideias, novos movimentos filosóficos, borbulhar de ideias, novas invenções. Então, o movimento filosófico, literário e político que visa combater o absolutismo, isso é iluminismo. A influência da igreja e da tradição, considerando a razão como o único meio para se atingir a completa sabedoria. Através do iluminismo, a razão era o meio de obter a sabedoria, a razão das coisas. Continua a filosofia, razão, o porquê das coisas, o porquê que as coisas acontecem, o porquê que as coisas são assim. Sempre a filosofia frisa em cima do porquê das coisas, o porquê que tudo acontece, né? Sempre quer respostas para as perguntas. Tá? Os filósofos que se destacavam no iluminismo, na filosofia moderna do iluminismo, né, é o inglês Locke e vários outros, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. O iluminismo alemão, né, também tem vários pensadores. E o iluminismo, o idealismo e o cretinismo, tá? Cretinismo, isso. Creticismo, minha gente, creticismo. A professora de vocês já tá o dia todo dando aula, hein? Enfim, o iluminismo é a época de quê? Dos pensamentos, dos pensamentos iluminados, dos pensamentos políticos, tudo querendo saber o melhor de tudo, a melhor tradição, né? A influência da igreja era muito grande, gente, nessa época. Depois de Cristo, a influência da igreja ela se tornou uma coisa muito forte dentro da filosofia, tá? E o iluminismo tinha que saber a razão das coisas, a razão do ser, ok? E nós vemos a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é a valorização da ciência, a extensão dos métodos científicos e de outras disciplinas. Gente, é nessa filosofia contemporânea que a ciência ela se estende, né? Eles começam a pensar, ver o iluminismo, as ideias, e agora entra a ciência dentro de tudo isso. Confiança no progresso indefinido, material e moral da humanidade. As correntes filosóficas predominam no período do positivismo, tá? Muito próximo do âmbito científico. Então a gente vivia rodeado do âmbito científico. Dentro dessa época da filosofia contemporânea, foi quando chegou a ciência, tá? A filosofia contemporânea, tá? E o socialismo em todas as suas formas no contexto da filosofia política. Aí vem a filosofia política, os pensamentos políticos, os ideais, né? Desdobramento do idealismo kantiano, né? A psicologia veio através agora da filosofia contemporânea, a sociologia também. A psicologia e a sociologia se separam da filosofia e se tornam ciências independentes. A psicologia, a filosofia e a sociologia vinha dentro da filosofia, mas no período contemporâneo elas se separaram e se tornaram ciências independentes, certo? Aí vem vários filósofos, né? Filósofos idealistas, positivistas, filósofos de psicanálise, né? Qual foi o maior psicanalista? Freud, tá? Então, pessoas sempre muito inteligentes, pessoas sempre muito que buscavam o porquê das coisas, foram os grandes filósofos, né, da nossa era, tá certo? Então, a filosofia é sempre isso, evolucionismo, Charles Darwin. Então, sempre dentro de cada âmbito de estrutura, de estudo, de ciência, sempre tem um grande pensador, um grande filósofo ali que estava ali para descobrir tudo e saber o porquê das coisas. Porque a filosofia é isso, é querer saber o porquê de todas as coisas. A filosofia contemporânea vem também a pluralidade de correntes filosóficas, o neopositivismo, o positivismo lógico, o racionalismo, tá? E tantas outras correntes, certo? A ciência era um tema central dos filósofos, foi eu acabei de falar. Toda a filosofia girava em torno da ciência, o porquê daquelas coisas estavam acontecendo. Então, toda a filosofia tem girado em torno da ciência, tá?
E tem aí para vocês uma lista de filósofos para vocês aí. Neopositivismo, do racionalismo, da linguística, né, da hermenêutica, filosofia de vida, marxismo. Tem vários filósofos aí para vocês estudarem, olharem e a gente depois fazer. É tão difícil, né? Alguns alunos meus da sala de aula, eles tinham assistido às aulas online. Eu sempre falo para os alunos da sala de aula assistirem às aulas online, porque elas ficam... Tem coisas que eu falo na aula online que eu não falo na sala de aula e vice-versa, certo? E aí tá todos os nossos filósofos, certo? Gente, veja só, filosofia é uma matéria que tem que se ler, tem que se entender. E eu queria que vocês lessem sobre os períodos filosóficos, lessem tudo bem direitinho, fizesse suas anotações. Esses dias a gente vai estar fazendo alguns exercícios, tá? Eu não sei como é que vai ser a questão, a gente ainda vou conversar com a escola para saber a questão da forma dessas entregas desses exercícios, de fazer pelo Classroom, etc. Mas eu quero que vocês leiam sobre esses períodos, né? E sempre colocar na cabeça de vocês que a filosofia sempre quer a razão das coisas, tá? Sempre procura a razão de todas as coisas. Isso é filosofia. É procurar a razão do ser, né? E nessa época dessa filosofia, depois que o cristianismo veio, ela veio com mais força, ficou mais forte, mais impetrada nas pessoas. Depois veio o iluminismo, o pensamento, você iluminar, né, os pensamentos. E enfim, a filosofia ela tem que ser estudada sabendo que é a razão de todas as coisas, é a filosofia, tá? Então, quando você quer saber a razão de tudo, hoje a gente tem filosofia clínica, filosofia política, filosofia religiosa, né? A filosofia, ela é a mãe de todas as outras ciências, certo? Porque as ciências, elas só existem porque um dia alguém quis entender o porquê de todas as coisas, tá bom? Então, essa aula eu quero que vocês estudem. Não vou passar exercício sobre essa aula, porque a gente vai passar depois que terminar um período, tá certo? Um beijo e fiquem com Deus.